A dengue hoje também é assunto da minha parceira Michele Loreto. É hora do bem-estar no encontro. Oi, Fátima, bom dia para o pessoal do encontro. Olha, por mais que todo ano a gente fale da dengue e as campanhas também alertem, né, para o risco da picada pelo mosquito Aedes aegypti, quando a pessoa adoece, a dificuldade no diagnóstico ainda é grande, viu? 2 casos recentes no interior de São Paulo, com as mortes de 2 crianças, chamaram muita atenção. Vamos ver na reportagem. Em São Simão, no interior de São Paulo, a menina Maria Gabriela Quintino, de 8 anos, passou mal, foi atendida na UPA, a unidade de pronto atendimento da cidade, e dispensada após ter um diagnóstico de gripe. Mas os remédios receitados não fizeram efeito e ela piorou. Com muita dor abdominal, a menina foi levada para Ribeirão Preto. Passou por outro médico na UPA e foi liberada em seguida. Levada novamente para a unidade de pronto atendimento, ela teve uma parada cardíaca. Chegou a ser removida para o HC de Ribeirão Preto, mas não resistiu. A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto alega que deu todo o atendimento necessário, mas os pais reclamam do atendimento que ela recebeu. Outro caso, também em Ribeirão Preto, foi do menino Denis Brian Souza Rodrigues, de 10 anos. Com febre e dores no corpo, ele foi atendido várias vezes em uma unidade básica de saúde da cidade. Era sempre medicado e liberado, mas voltava a passar mal em casa. De acordo com o pai de Denis, Michel Rodrigues da Silva, o menino ainda foi levado ao Hospital das Clínicas, mas teve uma parada cardíaca e também não resistiu. A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto alegou que, a princípio, ele não tinha sintomas de dengue e que o atendimento seguiu o recomendado pelos órgãos de saúde até que a doença fosse diagnosticada. Poxa, é muito triste, né? Ver pessoas morrendo por causa da picada de um mosquito. Por isso, você que está ouvindo a gente agora, dá uma olhadinha se não tem água parada aí na sua varanda, no seu quintal, porque a nossa missão também é combater a dengue, viu? E para conversar mais sobre o assunto, quem está com a gente hoje é o doutor Marco Aurélio Safadi, que é pediatra, infectologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Marco bom Aurélio? Dia. Bom dia. Por que essa dificuldade tão grande de diagnóstico ainda? A dengue é uma arbovirose, né? O nome que a gente atribui à dengue, que é a doença transmitida através dos vetores, dos mosquitos. Ela é muito difundida no mundo. A gente, vamos dizer, estima aproximadamente 100 milhões de casos de dengue no mundo ocorrendo todo ano. E o Brasil responde por boa parte desses casos. Nós somos um dos países campeões aí de dengue. Um dos grandes desafios, Michele, em relação à dengue é porque as manifestações clínicas da dengue são muito variadas, desde formas leves que passam despercebidas para os pais até quadros bastante graves. Então, não há, vamos dizer, uma manifestação que seja exclusiva da dengue. Você diga, isso é só de dengue. Os sintomas, então, são é que confundem. Vamos dar uma olhadinha nesses sintomas, então, doutor? Acho que isso é importante. A gente chamar atenção para importante para as pessoas ficarem alerta, exatamente, né? Febre alta e repentina, é isso? Então, esse é um ponto importante, né? Então, acho que aqui a gente tem resumido algumas das características da dengue. Então, normalmente ela tem início abrupto. De repente, uma criança ou um adulto que está bem inicia com febre, e é uma febre alta, que normalmente dura 2, 3, 4, 5, 6 dias, né? Febre alta, vamos falar para o pessoal de casa, é quanto essa febre? Febre acima de 38 graus e meio, 39, não necessariamente, como eu disse, a gente tem formas variadas, mas essa é uma das maneiras que se inicia a dengue. Dor de cabeça, então esse é outro ponto que chama atenção. A dengue costuma dar bastante dor de cabeça, com uma particularidade. É uma dor de cabeça que as pessoas que têm dengue vão se lembrar, tem muita dor atrás dos olhos. Essa também é uma característica da dengue. Dor muscular, então, é o que a gente chama de mialgia, né? Que são aquelas dores no músculo, dores na articulação. Então, muitos indivíduos ficam com dores na articulação. Olhos vermelhos, então você pode ter, vamos dizer, como se fosse uma conjuntivite. Aparecimento de manchas no corpo. Como você falou, a dor de cabeça, falta de apetite também, né? Como se fosse uma gripe, né? Exatamente, né? E você percebe que muitas dessas manifestações, como você corretamente disse, fazem parte, por exemplo, da gripe, o que, né, acaba confundindo. Vômito e diarreia. Então, muitas pessoas não lembram disso, mas vômitos e diarreia, sim, fazem parte de muitos quadros de dengue. E aí você tem, vamos dizer, essas manifestações que costumam vir no final da primeira semana de sintomas, depois do 4º, 5º dia, que são manchas na pele, que podem ou não estar presentes. Em alguns pacientes,
sangramentos. Às vezes são sangramentos discretos, a hora que ele vai escovar o dente, a gengiva sangra, um discreto sangramento na narina. Isso, vamos dizer, essas de maneira geral são os sintomas da dengue clássica. Agora, doutor Marco Aurélio, as pessoas ficam esperando todos os sintomas, né? Principalmente manchas vermelhas na pele, mas nem sempre todos os sintomas a pessoa vai ter, né? Perfeito, Michele, acho que esse é um ponto muito importante. A gente citou aqui as formas que compõem a dengue clássica, mas evidentemente você pode ter variadas apresentações e nem sempre todas elas estarão Por exemplo, presentes. você pode ter a febre e a mancha, outra pessoa pode ter a dor nos olhos e o sangramento, dor de cabeça. Um pouquinho de sangramento na gengiva. Agora tem um alerta, né, quando a dengue começa a ficar séria e pode levar à morte. Quais são esses sintomas? Eu acho que esse é um ponto importante e para quem está nos escutando hoje, talvez essas sejam as mensagens mais importantes. Então, o diagnóstico é difícil, mas na época em que há circulação de dengue, a gente tem que ficar muito alerta. Essa é uma doença que a gente chama sazonal. O que quer dizer isso? A gente sabe o período que a dengue circula e é fácil entender o porquê. A maioria dos casos vai se concentrar entre janeiro e abril do ano. Por quê? Porque são os meses onde há calor, onde há chuvas. Situação que facilita a reprodução do mosquito, que é o transmissor da dengue. E aí, quais são os sinais de alerta? Então, nesta época do ano, né, numa criança ou num adulto que tem dengue, uma vez que haja qualquer um desses sinais, esses são os sinais, chamados sinais de alarme. A presença deles deve fazer com que esse indivíduo vá imediatamente a um serviço médico e lá o médico vai orientar a internação, a admissão hospitalar desses pacientes. Então, a gente está falando de nível de consciência alterado, é ficar meio sem saber onde está. Alterna a sonolência com irritabilidade, não consegue se contactar de maneira adequada, é um indivíduo que... mudança de comportamento. Vomitando bastante, com dor abdominal muito forte. Michele. Então, é aquela criança ou adulto que vomita, vamos dizer, várias vezes no dia, com muita dor abdominal. Então, dor abdominal e vômitos persistentes, chamar a atenção dos pais e dos indivíduos. E até falta de ar, né? Coisa falta que a gente nem imagina. Que é fruto, vamos dizer, do acúmulo de líquidos, muitas vezes no pulmão, e hemorragias graves, hemorragias importantes. Qualquer um desses sinais implica na necessidade de assistência médica e de admissão hospitalar. Agora, pessoal, a dengue aumentou muito. Bastante mesmo nesse último ano, nesses últimos anos, mas agora em 2020 tá uma coisa horrorosa, né, doutor? A gente tem aqui em 2019, foram 782 mortes no Brasil, é muita gente morrendo de dengue. E em janeiro agora desse ano, já são 57.485 casos. Em São Paulo, 18.658 casos, ou seja, essa cidade do interior de São Paulo, a própria capital que passou por uma chuva muito forte, as pessoas têm que ficar em alerta. E quem são as pessoas que têm mais tomar cuidado com a dengue? Perfeito. Então, esses são os números, né? Eu acho que é inaceitável hoje a gente ter um número de mortes tão grande associado à dengue, porque é uma doença que, uma vez que tenha um manejo correto, a gente consegue prevenir a quase porcentagem significativa dessas mortes. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa melhorar muito na assistência. São, ano passado, 1,5 milhão de casos prováveis de dengue. Esses dados, Michele, que você colocou de janeiro de 2020, se referem às primeiras 4 semanas do ano. Só o mês de janeiro. Só o mês de janeiro, a gente tem quase 60 mil casos no Brasil, 1/3 desses casos no estado de São Paulo, né? E principalmente nas regiões do interior do estado. E a população que tem que ter cuidado, né? Como quase todas as doenças infecciosas, a gente sabe quem são os indivíduos mais fragilizados para complicações, para hospitalização e para morte. Quais são esses indivíduos? Crianças pequenas, nos primeiros 2 anos de vida, os indivíduos acima de 60 anos, né? Então, os idosos, de uma maneira geral, eles realmente têm um maior risco. Gestantes, né? Indivíduos portadores de doenças. Então, o indivíduo que está tratando um câncer, o indivíduo que tem um diabetes, o indivíduo que tem uma doença cardiovascular, que está passando por um tratamento que compromete a imunidade desse indivíduo. Essa, de forma geral, vamos dizer, são aqueles indivíduos que são mais fragilizados para as complicações. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada pelas informações aqui. E olha, pessoal, lembrando, viu? Você pode ter dengue 4 vezes, porque são 4 tipos de dengue. E quem quiser outras informações sobre saúde e qualidade de vida, dá um pulinho na nossa página g1.com.br/bem-estar. Um cheiro, Fátima. Até amanhã. Bom dia, Michele, para você e para o doutor Marco Aurélio. Olha só.